2, tá? Pronto, começou. E agora você me chama pra convidar. Você pode ir falando um oi pras pessoas. Já tá ouvindo aí. Já tá ouvindo. Já tô, mas não tem ninguém ainda. Sim, tá chamando as pessoas. Quer que a gente entre aqui? Aí aqui, ó. Isso aí, entra aí. Ah, a Patrícia tá aqui, gente. Isso. Aí aqui, ó. Rápida. Solicitei pra você enviar solicitação. Aqui, aceita. É Visualiza. visualizar? Isso. E Aceita. Aqui. Isso. Entrando em 3, 2, 1. Olá, pessoal. A gente entrou aqui com Ah, vai. Tem que ir pra lá, você vai dar eco. As duas doidas, a gente tá junto e quer fazer uma live junto. Aí não dá pra estar do lado uma da outra na live. A Silvia tá lá, ó. Fora a plateia que tá assistindo daqui. Pessoal, tudo bem? A gente acabou de terminar uma constelação. Foram 2 dias de constelação online. E aí a gente ficou... Oi, Ju! A Ju entrou. E aí a gente ficou com vontade de fazer uma live com vocês para dizer um pouquinho sobre constelação, né? Hoje é o dia do índio e o índio é o nosso precursor, né? O nosso primeiro. Na constelação a gente reverencia muito a hierarquia. Então hoje a gente fez muita reverência a esses primeiros povos que chegaram aqui. E foi um dia maravilhoso e a gente veio para contar para vocês aqui um pouquinho. A gente ficou aqui com muito álcool gel, né, Karen? Muito álcool gel. Foi excelente de estar junto hoje e ontem, né, de recarregar um pouco a energia. E vim falar, o pessoal do meu Insta, Silvia, sempre pergunta muito de você, sabe? Então, estar aqui agora, acho que para contar um pouco da constelação e falar dessa mágica vai ser muito legal. Sim, sim. Então, a gente ficou com muita vontade de falar Paula. por conta do coronavírus. A gente... É que ainda tem uma galera aqui, por isso que a gente está... Por conta do Pede para coronavírus, diminuir o som do celular dela, porque quando eu falo, eu ouço ela, eu lá, entendeu? E eu tô te ouvindo aqui, Karen. Tá doido. Gente, que engraçado. A gente fazer a live, as duas no mesmo ambiente. Sim. Então, gente, por conta do coronavírus, a gente resolveu fazer só constelações online. Então, como funciona? Isso também vai valer depois, pós-coronavírus, né? A pessoa conversa comigo antes e fala o tema que ela quer constelar, e a gente faz isso via Zoom, via Skype ou via WhatsApp mesmo. E eu reuni aqui uma galera de 9 representantes, pessoas muito sensíveis de campo, que se dispuseram a vir sem medo de coronavírus, né? Com muita cautela, muito cuidado, muito respeito ao que está acontecendo, porém sem pânico e sem medo, porque a gente entende que isso é uma vibração e que a gente não pode entrar nessa vibração de medo. E a Dani estava aqui agora, a Dani já está em casa. Então, a gente resolveu contar para vocês que essa modalidade de constelação é uma modalidade possível, que é a modalidade online. Então, é possível fazer, o resultado é o mesmo, né, Karen? É igual, o resultado é igualzinho, a gente sente o campo igual, a gente sente as sensações iguais. As sensações que às vezes a gente sente no campo, a pessoa está sentindo lá do outro lado do mundo. E a mágica, ela é tão igual quanto como a gente está todo mundo junto. Hoje a gente constelou uma pessoa que estava no Japão, uma pessoa que estava em Dallas, uma pessoa de Uberlândia. O que mais? A gente constelou ontem, de fora? Ontem a gente constelou uma pessoa de Tangará da Serra, que é perto de Cuiabá, que foi uma pessoa muito bacana, que a gente gosta muito, tem muito carinho. Enfim, a gente constelou vários lugares do Brasil e do mundo, a partir mesmo desse recurso que a gente tem agora, que é, né, essa possibilidade da gente se falar em tempo real. Então, ao contrário da maioria dos consteladores que constela com bonecos,
aqui os bonecos são reais, eles sentem, eles se emocionam, enfim, a gente só não se abraçou hoje por conta mesmo do vírus, a gente respeitou isso, mas de resto foi muita emoção, foi muito lindo, né? E assim, o pessoal que está no meu Insta, que não conhece a Karelin Cavalari é uma super nutricionista, uma nutricionista que faz uma nutrição com alma, esse é o Instagram dela. Nutrição com alma, né, Karelin? Sil, eu tô aqui pelo Nutri Karelin Cavalari, mas a hora que a pessoa entra no Nutri Karelin Cavalari, tem esse novo olhar da nutrição, que é o Nutrição com Alma. Sim, Nutrição com Alma ou Nutri Karelin Cavalari. A Ju perguntou quantas foram. Ontem foram 4, hoje foram 6. Foram 6 hoje. 10 constelações no final de semana. A gente pretende repetir isso em breve, porque a gente tem uma saudade de constelação muito grande. A gente tem uma abstinência quando a gente não tem constelação. E aí a gente reuniu esse time lindo aqui, que foi demais. Sou muito grata. Graças a esses representantes, eu posso fazer a constelação com a qualidade que eu consigo fazer. E a Karelin é uma dessas pessoas que tem uma sensibilidade única, diferente, que realmente vem com um espírito de doação, como todos que vieram aqui hoje. E aí, por isso, eu queria muito apresentá-la para vocês, porque ela não é só uma profissional incrível. Eu não acredito em profissionais bons apenas por currículo. O currículo, eu acho que é o mínimo, né? Você ser um bom profissional, você ter uma boa formação, eu acho que é o mínimo que você faz. Mas se você não for uma boa pessoa, se você não for uma pessoa extraordinária, não adianta de nada ter um ótimo currículo. Então, eu acho que a Karelin é uma das pessoas que reúne essas duas coisas, mais uma sensibilidade fora do comum e que entende a nutrição de um jeito que eu vejo poucos nutricionistas falarem ou entenderem. Então, a gente já está faz tempo ensaiando essa live. Faz tempo, né, Sil? Nossa, eu tô ficando aqui com o coração transbordando. Eu já tava com o coração transbordando pós-constelação, mais transbordando ainda. Porque quando a sua terapeuta te diz tudo isso, né? Acho que não tem uma... Tem alguém que pode falar de você, sua terapeuta. A pessoa que tem mais autoridade, vamos dizer assim, né? Para colocar nesse lugar é a própria terapeuta da gente. Realmente é tudo com muita alma nessa relação. E acho que a hora que a gente fala, eu sempre falo no meu perfil, para quem está conhecendo a Silvia agora ao vivo, né? Eu sempre falo da Sil, porque a minha relação com a vida mudou depois que eu conheci a Silvia, na terapia primeiro, e depois na constelação. A constelação é uma forma que a gente sempre fala, tem uma amiga nossa, a Marilene, ela sempre fala que é uma forma de recarregar as energias, olha lá, Mar. Que é uma forma de recarregar a energia. A gente se doa a hora que entra no campo, né? E ao mesmo tempo se recarrega. É muito mágico, né? Muito mágico. E a razão que me faz falar sempre da Sil, falar sempre das constelações, e essa vontade de trazer ela aqui para vocês verem a cara dela no ao vivo e a cores, né? Que é muito mais gostoso do que quando a gente só fala da pessoa, né? É de conhecer a energia, porque como a Silvia disse, acho que o que faz a gente se conectar com quem vai ajudar nas nossas curas é a conexão de coração, né, Sil? E acho que a melhor parte de fazer isso é sentindo a pessoa nesse ao vivo, né? Que acaba sendo uma forma de se conectar, acaba sendo muito mágico, né? Porque aquilo que a gente sente nunca mente. O Sim. que a gente pensa muitas vezes mente pra gente. Sim. Então, quando você vai procurar um profissional pela opção mental, você tem muito mais chance de se enganar do que quando você encontra alguém que parece que bate a energia. Que ressoa, né? Bater o santo, né? Você fala, nossa, eu gostei dessa pessoa, eu acho que essa pessoa pode cuidar de mim, eu acho que Sim. essa pessoa tem capacidade e tem sensibilidade para cuidar de mim. E escolher dessa forma é quase garantir sucesso, porque é uma intuição, é uma sensação do coração, não é uma coisa mental. O mental nos engana, o coração jamais. Sim, é uma forma de escolher o que te faz sentido, né? O que te faz sentir. Não... Isso.
Então, por isso que a gente resolveu entrar aqui hoje para saber com vocês. E tem gente aqui que frequenta a constelação, a Bia acabou de entrar, a Ju, né? Então, assim, a gente queria saber se vocês têm alguma questão sobre constelação, se vocês têm alguma dúvida, porque, enfim, eu faço isso com muito empenho. Para mim é uma coisa maravilhosa poder voltar às constelações. Esse final de semana foi demais para mim. E a Karen é uma pessoa que está sempre, sempre aqui. Ainda tem mais uma galera aqui que está com vergonha de aparecer, né? Tem gente que está com vergonha. Oi, É a trupe de toda vez, né? Ela constelou hoje, cara. Delícia. Ô, Sil, sabe o que eu acho que é uma coisa legal da gente falar? Quais são as coisas que as pessoas podem constelar, principalmente para quem está vindo do meu perfil, falar quais são os temas que essa pessoa pode constelar, como que a constelação pode ajudar na vida dela. Pode ser uma ideia, né? Não é? Eu acho que é legal de você explicar isso. Quais são... como que a constelação pode ajudar na vida de uma pessoa? Sim. Já fiz e olha, tive aqui um comentário. Já fiz 4 constelações que não reverberaram de forma alguma. Se você tem alguma explicação para isso, Sil. Então, pois é. Veja só, a constelação, ela não faz o trabalho completo. A constelação, ela faz um primeiro passo. Ela não é uma coisa que vai resolver a vida, tá certo? Ela vai tirar um nó da sua vida. Ela vai olhar para uma questão sua, um padrão que você carrega. Vamos pensar num padrão, sei lá. Vamos pensar... Eu vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Vamos pensar prosperidade. Uma pessoa vem e fala assim, olha, não tem prosperidade, o dinheiro não entra na minha vida, as coisas não acontecem. E aí você vai constelar... O áudio está baixo? Peraí, deixa eu aumentar. Melhorou? Aí você vai constelar prosperidade, ok? E aí a gente percebe que esse padrão estava ligado, por exemplo, ao seu bisavô. O seu bisavô, ele ficou devendo dinheiro para pessoas, muitas pessoas. Ele, por exemplo, era uma pessoa que enganava pessoas, né? Isso tem em toda a família, não é só na sua, na minha, em todo lugar tem, né? Então a gente percebe que o seu avô, por exemplo, sei lá, passava a perna nos outros, ok? Isso criou o quê? Criou uma dívida do seu bisavô sistêmica, a gente fala. Uma dívida que não é só do seu bisavô. Tanto o que acontece de bênção no sistema é de todo mundo, quanto também o que acontece de, digamos, castigo, né? De dívida, de maldade, enfim, também é de todo mundo. Todo mundo assume tudo, ok? Então, o seu bisavô ficou lá devendo para um monte de gente. O que acontece com isso? Criou essa energia desses cobradores, essas pessoas que querem o dinheiro do seu avô, querem receber esse dinheiro. A Estela estava aqui agora. Querem receber esse dinheiro, não é? Então, o que vai acontecer com as gerações posteriores ao seu bisavô? Vão ser pessoas que até podem ganhar dinheiro, mas o dinheiro entra e sai. O dinheiro entra e a pessoa nem vê onde o dinheiro foi. O dinheiro entra e o dinheiro... Você fala, nossa, mas como assim, né? Eu estava achando que eu estava olhando minha conta, eu nem sei onde eu gastei, o que eu fiz com esse dinheiro, onde ele foi parar. Normalmente ele vai para pagar os devedores que o seu bisavô fez. Energeticamente. Por isso que você não consegue entender onde foi o dinheiro. Porque energeticamente ele foi para pagar. Ok? Então, ok. Então você vem numa constelação e você resolve isso. Você foi lá e devolveu, pagou a dívida, vamos dizer assim. A dívida foi paga. Ok. Só que você é uma pessoa... Tá, essa é outra pergunta. Maldição é outra pergunta. Peraí. Só que você é uma pessoa, por exemplo, que não tem energia para trabalhar. Você não tem força para levantar e trabalhar. Você é uma pessoa que não tem foco, por exemplo. Você é uma pessoa que não se acha merecedor. Aí são outras questões, percebe? Não tem a ver com dinheiro. O dinheiro tá ok, a gente liberou aí para esse dinheiro entrar na sua vida. Mas você é uma pessoa que não tem organização, não tem foco, não tem ideia e não tem energia para trabalhar. Não vai reverberar no seu campo a constelação. Não tem jeito, é impossível, não é milagre. Se a sua questão for só o dinheiro, realmente só isso, você faz a sua parte, você tem ideias, você tem energia e tudo mais, aí você liberou o único ponto que impedia você de crescer profissionalmente.
No entanto, se existem outras questões e outros pontos que você não conseguiu liberar, ou nem olhou para isso, ou nem percebeu que isso também te impede, não vai adiantar, realmente não vai reverberar. Isso é uma das razões. A outra razão é o seguinte: a constelação ela trabalha no campo sistêmico, ou seja, na consciência do sistema familiar, naquilo que está na caixa preta do seu sistema. Lá todas as histórias, tudo que aconteceu, as guerras, as dores, os abortos, as pessoas que sumiram, os filhos que não foram vistos no casamento, tudo isso faz uma história do seu sistema, ok? A constelação ela entra nessa história, beleza? Só que depois que você trabalhou no seu sistema, você tem que trabalhar uma coisa que chama consciência individual, né, Karen? Quer falar um pouquinho dessa Sim. diferença? E aí faz muita diferença na forma como você vai lidar com aquela rotina e com aquilo que você está fazendo no dia a dia. Se você não tem, por exemplo, um processo terapêutico te ajudando a mudar o teu comportamento de consciência individual, não vai prosperar, não vai para frente. E acho que nesse exemplo a gente pode trazer até um exemplo, né, Sil, da relação com a comida, por exemplo. Uma pessoa que constela compulsão, mas que aí depois que ela resolveu sistemicamente uma compulsão, ela tem que mudar o comportamento. Se ela continua com o mesmo comportamento, o episódio de compulsão continua acontecendo, ele deixa de ser sistêmico, ele passa a ser do corpo dela por uma escolha dela. Ou seja, não dá para dizer que tudo é sistêmico e nem que a constelação vai resolver tudo. A constelação ela é uma grande ajuda, grandíssima ajuda, que muitas vezes por outra técnica você não conseguiria alcançar. Por que você não conseguiria alcançar? Porque a constelação ela vai em histórias que você não tem conhecimento. Você não sabe o que aconteceu da sua avó para trás. Você não tem noção do que aconteceu. E nenhuma terapia convencional... Né? Sim, foi seu caso, Mi. A Mi constelou hoje, a Mi está no Japão, constelou hoje. Sim. Nenhuma terapia convencional vai conseguir ajudar nesse sentido, porque qualquer terapia trabalha com aquilo que você conhece, com aquilo que você tem para levar para a terapia. E Oi? Pode falar. Muitas vezes a gente não sabe nem o que aconteceu com as nossas mães. Sim. Nem quem tá perto, nem quando a gente convive com a nossa mãe, a gente não sabe, por exemplo, de um aborto que nem ela sabe. E aquilo tá impactando na nossa vida, né? Por isso que, nesses aspectos, a constelação ajuda a dar saltos quânticos na terapia em relação ao aspecto que a gente vê na nossa evolução. A constelação, ela combina com a terapia, né? A gente fala que elas são primas, assim. Você trabalha uma coisa na constelação que é lá do seu sistema e depois você amarra isso no seu dia a dia, na sua terapia, tá? Então... Se o tema da constelação não resolveu o meu problema de prosperidade, tenho que fazer terapia para complementar esse tema. Talvez até para descobrir o que é que está impactando de outros pontos, né, Sil? É muito difícil o que aconteceu no teu caso específico, né? Por que a constelação não funcionou. Não sei seu nome, porque não tenho, só tenho o teu Instagram. Não dá para dizer o que aconteceu no seu caso, né? Tem uma outra coisa que, assim, a constelação para algumas pessoas, ela é iFood. Você constela hoje, amanhã já mudou. Para muita gente é assim. Tem algumas pessoas que são meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 1 ano para a coisa mudar. Então, também depende um pouco da sua ansiedade, né? Isso também interfere. Eu constelei a semana passada, mas não mudou nada? Pô, mas não, porque o seu campo não movimenta com essa rapidez que movimenta o campo de outra pessoa. Pensa que são centenas de pessoas que a hora que você constela, você mexe em todo o seu campo familiar. Todo. Então, assim... Oi, Beth. A gente não se conhece, né, Beth? Só para não dar nenhum fora aqui. Prazer. Então, quando você constela, imagina um monte de... Como chama aquilo? Dominozinho, né? Então, quando você constela, você mexe em todos os dominozinhos. Igual quando você empurra um... Então, todo mundo sai do lugar que estava e vai para um lugar novo. Pensa que isso nem sempre é rápido no campo de algumas pessoas. De outras pessoas é mais rápido. Talvez porque era uma mudança que já estava para acontecer, a constelação veio, puf, deu um empurrão nessa mudança. E outras pessoas a coisa funciona mais lento, não quer dizer que não funcionou, quer dizer que às vezes você fica ansioso e não resolveu no tempo que você queria, resolveu no tempo que tem que resolver.
Ou às vezes não resolveu da forma como a gente quer, né, Sil? Porque a constelação é um movimento da alma. E às vezes a gente acha que o resolver é resolver na nossa ilusão de matéria, achando que resolver, sei lá, que vai resolver a prosperidade, e resolver prosperidade é ganhar muitos dinheiros em tal nível. E aí resolver a prosperidade para o teu coração é uma sensação. Então também, estou dando esse exemplo, mas também tem essa percepção, né? Do que é resolver pensando em acontecimentos e resolver energeticamente. E assim, o que é que a gente chama de resolver e o que o campo entende como resolução? Isso, foi isso que eu quis dizer. Então, assim, às vezes o que você espera obter com a constelação não vai ser o que você vai obter, tá certo? Então, assim, veja, como assim? Ficou pior, bicho. Não, o que... Jesus amado. Ela constelou dinheiro, ficou pior. Às vezes, o que você espera obter não é o que você precisa obter. Entendeu? E aí a gente, às vezes, não aceita obter o que o seu sistema, o seu campo, a sabedoria do campo acha que é o bom para você. Ou seja, Sim. Você fica teimosa. O bom para mim é continuar com esse marido. E aí você constela relacionamento e o que acontece é que cada um vai seguir seu rumo. E aí só lá na frente, às vezes, você vai perceber que o que aconteceu aqui, o movimento que houve na constelação foi para o seu bem. Na hora, talvez você não entenda. Ou você constela um emprego e você perde o emprego. Por exemplo. Aí você fala, nossa, como assim? Eu constelei emprego e perdi o emprego? Sim, porque de repente veio um emprego muito melhor do que aquele que você achava que era ótimo. Também tem isso, né? Então, também vocês têm que saber um pouco a diferença. Pode falar. Tem uma pergunta aqui ao vivo, peraí, diga. Você tá falando... já sei o que você está falando. Não, não é uma pergunta, tá bom. Ô, Sil, o Gustavo colocou uma pergunta aqui, ó. Boa noite. Se você tinha comportamentos errados, sem consciência, tomou um choque de realidade e resolveu evoluir em tudo, mas agora sente culpa do que fez no passado, como constelar? Você tem que constelar a culpa. Sim. Porque errado, todo mundo erra, Gustavo. Não tem ninguém que acertou tudo no passado, né? A vida inteira, não existe isso. Não tem nenhum santo aqui, todo mundo aqui tem pecado. Então, o que é legal é o seguinte, quando você não tinha consciência dos seus erros, você não pode sentir culpa por uma situação que você não tinha consciência. Você só pode sentir culpa à medida em que você tem consciência de que você está errando. Agora, se a culpa está te impedindo de ser feliz, está te impedindo de caminhar, então o seu tema da sua constelação é culpa, que deve vir lá dos seus antepassados. Provavelmente a sua mãe também tinha culpa de coisas, o seu pai tinha culpa, enfim, a culpa é uma das coisas sistêmicas que a gente reproduz. Mas aí fica difícil de falar especificamente no seu caso, porque eu não sei qual é o assunto, entendeu? E aí, Sil, aqui, ó, a Ju perguntou assim, nesses tempos de quarentena, a saúde mental tem sido um ponto de atenção para muitos. Como a constelação pode contribuir para a nossa saúde, sobretudo na quarentena? Acho que você pode falar um pouco de medo nesse lugar, né, Sil? Ontem... Sugestão. Hã? Uma sugestão, um palpite aqui. Eu acho que é legal. Ontem a gente constelou medo aqui. Né? Ontem foi lindo, no grupo, foi muito gostoso. Não foi legal? Foi lindo. Foi muito legal. Ontem a gente constelou medo, porque eu acho que a gente está no momento de se dar conta de que a gente não dá conta sozinho. Quando chega uma situação como essa, que coloca a gente frente a frente com a possibilidade de ter uma doença, de morrer, de perder pessoas que a gente ama, de perder emprego, de perder dinheiro, de perder status, enfim. Perdas, em geral. A gente não foi acostumado a ter perda, a gente não aprendeu isso com os nossos pais, que a vida é assim. Primeira coisa, né? Que todo mundo vai morrer, porque eu não conheço ninguém que não morreu ainda. Que a gente pode sim perder o emprego e que isso pode ser uma bênção e não um azar. A gente não entendeu ainda que a gente é bem pequenininho e que a gente é super passível de ter qualquer tipo de doença e de, enfim... E eu acho que esse é o grande ganho dessa história toda, né? Do vírus, que é ensinar para a gente, primeiro, quão pequeno nós somos. E frente a tudo isso. Nós somos muito pequenos. Então, as pessoas que são arrogantes devem estar sofrendo muito. As pessoas que são muito materialistas devem estar sofrendo muito.
com a perda da bolsa de valores, né? Com a perda, a possibilidade da perda já faz essas pessoas sofrerem, né? Pessoas que têm Essa ilusão de controle também, né? Desculpa. Sim. A ilusão do controle também, né, Sil? Sim, pode falar disso. Que a gente acha que a gente tinha controle sobre as coisas, mas o vírus, essa relação, ela tá mostrando, na realidade, que nunca tivemos controle sobre nada. E aí o soltar é uma das formas de cura, e a constelação, ela ajuda muito a gente a aprender a soltar. E eu sou bem filha nesse sentido, aprendendo a soltar. Eu acho que a constelação, ela ajuda você a confiar mais, sim, né? A confiar que existe uma sabedoria de campo, a confiar que você não está desamparado, que todo o seu sistema familiar está com você, a confiar que você tem um destino e que desse destino você não vai fugir, porque a constelação, ela não mexe em destino, ela não altera destino. A constelação, ela te dá uma maior segurança e uma maior sensação de confiança, né, em você e no amparo que você tem, tanto dos seus antepassados quanto dos superiores, enfim, né? Então, acho que a constelação ajuda demais a lidar com as carências, com os medos, com a sensação de desproteção, porque o que acontece? Esses medos que a gente está vivendo hoje, vocês podem perceber que cada pessoa está encarando isso de um jeito. Não é? Tem pessoas que estão desesperadas, que não saem nem no tapetinho do apartamento, porque o tapetinho pode ter, foi assim que o porteiro pisou na hora de colocar a carta e vai se contaminar, né? E tem pessoas que estão no supermercado e não lavam nada, enfiam na geladeira e não estão nem aí, não usa luva, máscara, está super feliz e ok. E eu vou te dizer para você um negócio muito louco, a probabilidade é que esse tipo de pessoa não pegue nunca o vírus. Porque ela não está olhando para o vírus como uma ameaça. Ela não está abrindo, né, a energia dela para receber o vírus como uma ameaça. Ao contrário dos medrosos. Então, o que eu queria dizer assim, o que a gente percebe hoje, frente a esta pandemia, é que os medos que estão aparecendo são medos que sempre existiram dentro daquela pessoa. Ela nunca deixou de ter esses medos. Ela sempre foi uma pessoa que confiou pouco, que teve pouca fé. Sempre foi uma pessoa com medo de perder dinheiro. Sempre foi uma pessoa... Enfim. E aí, essa possibilidade de olhar para uma situação de morte ou de perda, etc., está fazendo ela entrar em contato com os medos inconscientes dela. Ou seja, abrir as caixinhas. E por isso, saúde mental é tão importante. Porque quem tem saúde mental lida com isso de outra forma. Sim. E a gente percebe a diferença incrível nas pessoas que se tratam e nas pessoas que agora estão vendo que talvez devessem ter se tratado já há muito tempo. E aí acho que até é importante a gente colocar assim, uma mudança na relação com a prioridade, né? Nessa relação do cuidar da emoção, o que a gente tem como forma de autocuidado, que antes estava talvez para algumas pessoas um pouco distorcido, né? Nessa valorização do cuidado com a saúde mental, por exemplo. Sim, sim. E das nossas relações. É porque a gente acha que não tem tempo ou não tem dinheiro, né? É a mesma coisa que a pessoa que dá desculpa, por exemplo, vou usar agora a sua área, né? Sim. Eu não como direito porque eu não tenho tempo de fazer. Sim. Quanta gente não fala isso, né? Muita gente. Eu não faço terapia porque eu não tenho tempo de fazer. Só que se você infartar, você vai ter tempo de comer direito. Você vai ter tempo de caminhar. Você vai ter tempo de fazer tudo que o médico mandar. Se você tiver uma síndrome do pânico, você vai ter tempo de fazer terapia. Você vai ter tempo de ir no psiquiatra. Você vai ter até dinheiro para pagar. Porque você vai deixar de pagar alguma coisa que de repente não era tão essencial para pagar a sua terapia. Que é essencial. E que nessas horas você percebe... O tamanho da importância. É exatamente isso. Então, o tempo e dinheiro, eles são muito relativos às vezes. Tem a ver mais com prioridade e com entender a importância. Eu acho que muita gente não sabe a importância da terapia. Muita gente teve uma experiência com terapia que não foi favorável. E aí essa pessoa nunca mais volta para terapia alguma.
Aí eu vou dizer para você, se você for num dentista e não for bom, você não procura outro. Se você for a um médico e não for bom, você não procura outro. Só que com o psicólogo isso acontece. Se você vai num psicólogo e ele não é bacana com você, você não sente diferença, você não sente mudança, você não sente avanço, qualquer coisa parecida, você cria como se fosse um trauma com psicólogos e você generaliza. E você acha que nenhum outro vai ser diferente. Por isso que a gente começou essa live falando sobre empatia. Sobre a questão do currículo, né? Não ser tão fundamental, ser básico. E que você tem que olhar uma pessoa e ter empatia. E eu acho que esse é o grande ganho dessa pandemia. É, assim, eu nunca tinha feito live antes. É a gente poder fazer essas lives para que as pessoas sintam, se olha no seu olho aqui, tá te vendo aqui, é real, né? Essa sou eu aqui, né? Enfim, se a pessoa sente empatia pela Karen e fala, cara, eu acho que essa pessoa tem um outro jeito, que não é o jeito da maioria das nutricionistas entenderem nutrição. Ela tem cara de ser uma pessoa que entende de outra forma. Sim. Ô, Sil, a mesma coisa que você disse sobre o psicólogo, nessa relação do vai uma vez numa terapia, não se sente acolhido e de repente fica traumatizado, eu percebo muito isso no consultório também. Com a nutrição. Muitas vezes a pessoa vai num nutricionista e fala, cara, faz 3, 4, 5 anos que eu fui num nutricionista e eu demorei tudo isso para ter coragem de procurar outra pessoa. Eu só vim em você porque você foi indicada e você é minha última opção, porque eu sou traumatizada com nutricionista. Isso é muito triste, né? É muito triste, porque aí você coloca todo mundo no mesmo saco. Né? Sim. É igual constelação. De repente a Beth fez lá 3 constelações, não funcionou, ela vai falar, então constelação não funciona. Não, não é constelação não funciona. Constelação funciona muito. Só que a pessoa precisa entender. De repente, também o profissional que ela foi é ótimo, mas não bateu com ela. Isso também acontece. Parece que não, mas sim, acontece. Né? Então, às vezes, aquele lugar que ela foi não era o lugar dela. Não era a tribo dela, não era ali que ela devia estar. Então, um monte de coisa pode ter interferido para essa constelação não ter reverberado no campo. É um monte mesmo, é um monte de coisa. Só que a gente precisa aprender a escutar mais a nossa intuição, a confiar mais na nossa sensação e nos dirigir menos pelo nosso racional. A razão ela é muito boa para fazer conta, para juntar dinheiro, para pagar em dia, né? Ela é excelente. Sem razão, o que a gente faz? Né? A gente vive num mundo... pé no chão. A razão coloca você com o pé no chão, né? Mas o teu coração, a tua intuição, a tua sensação, se você vai num lugar e você entra num lugar e você tem uma sensação ruim, aquilo é verdade. É verdade. Mesmo que você não entenda por quê. Talvez você não consiga entender. Por que eu estou sentindo uma sensação ruim? Não devia estar sentindo isso aqui, né? Tanta gente gosta, sei lá, qualquer coisa assim. Mas para você, aquele lugar não é bom. Então você tem que confiar nessa sensação. Ou numa intuição sua. Às vezes a intuição se engana, sim. Por exemplo, quando a intuição se engana. Outro dia uma pessoa falou assim, olha, eu não vou constelar com você, porque eu acordei passando mal. Eu acordei com dor de barriga, eu passei a noite inteira no banheiro, então eu acho que não é para eu ir. Aí eu acho assim, falei para ela, então você se enganou. Se você passou a noite inteira no banheiro, é porque o seu campo já estava funcionando para limpar você para estar aqui. Então, você realmente perdeu uma oportunidade incrível. Então, às vezes, você lê a intuição com a razão. Você fala, não, poxa, né? Então, se eu estou passando mal, não é para eu ir. Ao contrário, se você está passando mal antes de uma constelação, é uma limpeza. Né? Não dormi direito. Também porque você já está no campo aqui no dia seguinte. Eu não consegui, sei lá... Não sei, qualquer coisa... Muitos sonhos, às vezes, né, Sil? Ao longo da semana, quando decide constelar... Tem um monte de sonhos que parecem teoricamente malucos. Racionalmente a gente não consegue entender, mas que na constelação depois ele acaba fazendo muitas vezes sentido. Ou eram coisas do seu inconsciente que estavam vindo em sonhos. Isso. Olha só, a Pan tá falando aqui, né? Pan, você constelou comigo, não foi? Sim, aquela minha amiga. Olha lá. Foi um absurdo de abertura de pensamento e visibilidade de nós. Dependeu do meu aceitar, mas foi um divisor de águas, olha aí. Tá vendo só? A Beth foi um divisor de águas, papã. Viu, Beth? Não é para todo mundo que é assim. Ah lá. Deixa eu ver. Lud. A Lud fez uma pergunta aqui também, Sil, lá em cima, falando que ela fez uma constelação
E a pessoa que fez a constelação deixou o campo dela aberto, não finalizou. E uns 2 meses depois a pessoa chamou ela. E ela estava perguntando se, para tipo, fechar o campo, se isso poderia ter alguma consequência negativa. 2 meses depois, fechar A o pessoa campo? entrou em contato com ela de novo para fechar o campo. Foi o que a pessoa disse para ela. Diferente, né? Lud, eu não conheço isso, nunca ouvi falar nisso. Nossa, que diferente. Não sei nem o que falar disso. Não, Também achei. nunca ouvi falar sobre isso. Não posso nem dizer se existe, se não existe, se é certo, se é errado, não sei te dizer. Nossa. Porque assim, eu não sei te dizer, porque eu sou muito didática. Então, a minha constelação não fica com dúvida se fechou o campo. A minha constelação fica bem claro, né? Eu faço uma constelação que chama as antigas constelações do Bert Hellinger. Eu não faço as novas constelações, que são constelações que são muito rápidas, que tem pouca fala e que é mais um movimento do olhar. Não que eu não acho que elas funcionam, eu acho que elas funcionam igual. É uma questão de identificação, né? Eu me identifico mais com as outras constelações. Então, assim, a minha constelação ela tem começo, meio e fim. Fica bem claro para a pessoa. Tá bem claro. O fim. Inclusive, quando o fim é assim, olha, não tem mais movimento nesse campo. Hoje aconteceu uma constelação assim, né? O casal, a pessoa, a mulher que constelou, queria que o casamento desse certo. Muito certo, né? Já está há muito tempo com a pessoa, gosta muito da pessoa e quer que a pessoa continue com ela. A pessoa, o homem, o campo mostrou que ele era uma criança emocionalmente, que ele é completamente imaturo e que ele não enxergava a mulher no mesmo nível, né? No equilíbrio de tamanho, ela e ele, que ele enxergava a mulher muito maior que ele. Isso daí já descaracteriza uma relação de casal, que uma relação de casal tem que ter equilíbrio. E aí esse moço, que era o marido dela, não queria crescer. Não é só que ele não conseguia, que ele queria muito, mas ele não conseguia. Não, ele não queria crescer, ele sentia que ele tinha ganhos em continuar criança. Uma constelação dessa acabou aí. Você não pode forçar uma pessoa a fazer um movimento que ela não quer fazer. Então aí, mesmo que o constelado fique frustrado com a situação, porque não era o que ele queria, a constelação não está a serviço do desejo do constelado. Tá certo? A constelação está a serviço da sabedoria do campo. Então, muitas vezes a pessoa vê o que ela não quer, escuta o que ela não quer, descobre o que ela não quer. É assim que funciona. Por isso que a gente diz que a constelação é para os fortes. Porque muitas vezes você descobre uma coisa do seu sistema que você não gostaria de descobrir. Por exemplo, que o seu pai trai a sua mãe. Esse tipo de informação, ou vice-versa. Esse tipo de informação também aparece na constelação. E aí fica difícil esconder. Então, se você não está pronto para olhar para isso, é melhor nem vir. Ou se você está achando que você vai vir para descobrir isso, também não. Né? E muito menos para julgar. Né? Então, Lud, não sei dizer para você, eu nunca ouvi falar num negócio desse. É uma coisa bem nova para mim, então eu prefiro não opinar. Sim. E, Sil, eu acho que além de a constelação, ela... Eu sempre falo isso para os meus pacientes no consultório quando eu vou falar de constelação, que ela ensina a gente de duas maneiras. Quando a gente constela uma dor, né, qualquer que seja, que vai chamar de padrão, ver aquilo e muitas vezes ver um movimento que a gente faz, ver um comportamento que a gente tem, ver o ganho secundário de um comportamento que a gente tem, que racionalmente a gente não conseguia identificar que era bom, por exemplo, vamos supor, o rapaz, ele não querer crescer porque ele tem um ganho. Talvez se ele mesmo estivesse vendo aquilo, ele inicialmente não se identificasse racionalmente. Então, a gente vê isso e mexe no campo. Então, ela trabalha de duas formas. Ela trabalha quando a gente vê uma coisa acontecendo, e aí você tem a possibilidade de ir na terapia procurando a ajuda para mudar a prática, mudar esse comportamento, e a parte sistêmica, que obviamente tem uma força enorme de mudança nos nossos nós energéticos. É uma força enorme, só estando numa constelação para saber, né? Sim. Ó, a Carol constelou comigo aqui também, tem outro depoimento. Sim. Constelei em março, uma das partes melhorou
muito, muito. A outra me trouxe consciência e tranquilidade. Agora só falta esperar a quarentena passar para o novo chegar. Sim, Olha só, maravilhoso. prioridades, é isso mesmo. Muito lindo. A gente sempre tem dinheiro para o que é prioridade. Isso aí, Lud. A diferença entre valor e preço. Fato também, isso mesmo. É isso aí. E acho que entra também muito numa relação de saber quais são as nossas prioridades, né? E aí o que ajuda é a não fuga da nossa realidade, saber quais são as prioridades e autoconhecimento, né? A chave, né? Autoconhecimento é tudo. Se você não se conhece, você está à deriva. Você é igual um barquinho no meio do mar, sem vela, à deriva, completamente, né? Vem aqui para dar o seu depoimento. Vem cá. Tem um pessoal tímido aqui, gente. Olha só. A Patrícia é uma das pessoas que me ajudam muito aqui a ajudar as pessoas. Também é uma pessoa de uma sensibilidade absurda. E como a gente acabou hoje a constelação, elas estão por aqui, porque a gente não consegue ir embora, a gente vai ficando, vai ficando. Nossa, a gente não consegue ir embora. Oi, Cá. Oi. Gente, olha lá onde elas estão. Olá. Eu tava lá. Tudo separado. E aí a gente queria que ela falasse uma frase que ela disse que é muito emblemática da Patrícia. E quando a Patrícia não vem, alguém fala essa frase que ela fala, que é muito legal. Verdade. Fala aí. Oi, gente. Eu nunca falei ao vivo, mas vamos lá, né? Com a Silvia a gente faz qualquer negócio. Eu venho desde o início, eu sou paciente da Silvia, então eu faço terapia, que é super importante. E eu uso uma frase que, sei lá, veio para mim, surgiu, que a constelação não é uma mágica, mas é mágico, porque transforma a nossa vida, de verdade. Para muito melhor, mas muito melhor mesmo, mesmo. E cada pessoa tem um constelador, né? Então, de repente, eu ouvi aqui a Silvia falando que não deu certo a constelação. Eu não sei dizer o que é isso, porque na minha vida, todas as minhas constelações sempre deram muito certo, mas muito certo mesmo. E eu sempre falo para a Silvia na terapia que minha vida tá tudo no lugar. Cada pessoa no seu lugar, cada coisa no seu lugar. Eu no meu lugar, muito importante, né? Então, vale super a pena. E é uma mágica na vida da gente. É muito bom. Constelem. Beijos. Tá vendo, gente? A sorte que eu tenho de ter esse povo maravilhoso aqui. Tem mais duas tímidas aqui que daqui a pouco eu coloco aqui para falar. Tem mais duas tímidas aqui dando risada. Então não fica desacreditada de constelação, não, minha querida. Constelação é uma técnica que está em 55 países. Se não fosse uma coisa fenomenal, jamais teria tido tanta repercussão como tem. Sim. Constelação está no judiciário, constelação está na pedagogia. No México tem uma faculdade de graduação e pós-graduação em teoria, pedagogia sistêmica. Os juízes estão fazendo constelação ou chamando psicólogos para fazer constelação nas varas de família. Já apareceu até no Fantástico sobre isso, se você quiser procura lá. Não duvide de constelação. Tem N questões que podem ter feito a sua constelação não reverberar. Mas acho que se você procurar um terapeuta que acredite em constelação, que goste de constelação, mesmo que ele não seja um constelador, vai ser muito bom, porque ele vai te ajudar a chegar nos seus temas e aí você vai conseguir trabalhar o tema certo, na ordem certa, e depois levar de volta isso para a terapia para amarrar isso na sua vida prática, entendeu? Então, Beth, pensa nessa sugestão, ok? Fala aí, Cá. O que mais, Sil, que eu posso falar? Acho que eu posso contar da minha vida, o tanto que mudou, né? A constelação, a minha relação eu também, como a Paty, não tive nenhuma constelação que não funcionou. Teve alguns temas que eles estavam tão enosados que eles precisaram de algumas para ficar do jeito que era bom. E aí também, acho que esse é um fator importante, né, de ser falado. Tem temas que eles estão tão densos, talvez, né, Sil, de nós e tal.
que acaba precisando de várias constelações. E aí, olha que a Pamela fez uma pergunta que eu achei muito legal. Que ela perguntou como é que o campo funciona, qual é a energia que move. Eu acho que essa é uma dúvida assim, muito comum das pessoas. Podia falar um pouco disso, né? Uhum, uhum. Então, é difícil explicar isso mesmo. A maioria das pessoas tem muita dúvida. Fala, mas como assim que as pessoas vão sentir minha vida sem saber quem eu sou? Vão sentir toda a minha família sem saber quem é quem, né? Sim, vão sentir. Vou tentar explicar. Existe um campo. Lembra que eu falei que o sistema familiar... Quem é o sistema familiar? Vamos lá. Desde a primeira pessoa da sua família, a primeira que surgiu, até a última. Imagina toda essa galera, são centenas de pessoas, ok? Imagina toda essa galera junta. Essa galera forma o que a gente chama de sistema familiar, ok? O seu sistema tem algumas regras básicas, que a gente chama de regras da vida. A primeira regra é a regra da hierarquia. Quem chegou primeiro é maior do que quem veio depois. Sempre. Ou seja, o seu pai é maior que você, o seu avô é maior que seu pai, seu bisavô é maior que seu avô, ok? Vou falar bem rápido, só para não ficar pegando muito tempo com isso. Então, a hierarquia é uma regra básica. Se você furou essa regra, se o seu filho se sente maior que você e você menor que o seu filho, pronto, já furou uma primeira regra. Se você se acha maior que a sua mãe, melhor que a sua mãe, se já furou essa regra, deu um tiro no pé, alguma coisa na sua vida não vai andar, tá? A segunda regra é o pertencimento. Todos devem pertencer ao sistema. Todos, todos, todos. Quando a gente diz todos, quer dizer filhos fora do casamento que não foram vistos ou não foram registrados, abortos que não são considerados, que não têm nome, que é como se aquela criança, aquele embrião, não importa, aquela alma nunca tivesse existido. Pessoas que são deficientes físicas ou mentais, que são excluídas da família, alcoólatras, suicidas, pessoas que trazem histórias muito duras, que são excluídas da família, ou seja, todos têm que pertencer. Quando alguém está excluído, alguém que está dentro do sistema vai se ligar a esse excluído para que ele seja visto, mesmo que essa pessoa que está dentro sofra até a morte, só para que esse excluído seja visto. E a constelação, ela inclui os excluídos. Só isso já muda a sua vida da pessoa. Só isso, né, Cá? Só isso, né? Muda a vida, muda a vida. Normalmente, Pode fazer, doença autoimune está muito ligada com pessoas não vistas, com excluídos. Muito. Pode falar, eu te cortei. Não, a Lud estava aqui querendo fazer uma pergunta. Falei para ela que ela pode fazer. Ah, tá. Só falar a terceira regrinha. A terceira regrinha é a regrinha do equilíbrio. Então, é assim, relações de iguais não podem ter hierarquia. Por exemplo, marido e mulher. Por exemplo, a sua relação com o seu trabalho, né? Não pode ter uma hierarquia. Você tem que dar e receber. Então, o seu trabalho te dá dinheiro e você tem que dar para ele na mesma dimensão, no mesmo nível que ele também te confia. Tem que ser equilibrado. Tem que equilibrar. Se você desequilibra o sistema, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos lá, tem essas 3 regrinhas. Como é que a gente sente o campo? Existe uma coisa em volta do nosso DNA que se chama campo morfogenético. Sabe aquele campo do amputado? Que o amputado não tem o braço, mas ele sente dor, frio, calor, como se ele tivesse um membro, mas ele não tem o membro. Ele está vendo que ele não tem. Mas no campo dele, ou seja, nesse campo de informações que fica em volta do DNA, que se chama campo morfogenético, tem muitas experiências sobre isso na internet, só dá um Google lá que vocês vão achar. Quando esse campo morfogenético, ele não foi amputado. Ele está intacto, ele está perfeito, tá certo? E esse campo é o campo que os representantes de uma constelação sentem quando alguém vai constelar. Você está em volta do seu DNA, está no seu campo. Então, a sensibilidade dos representantes é essa, de captar essa informação. É como se você entrasse na biblioteca secreta do sistema daquela pessoa e pudesse andar por lá a partir do tema que ela resolveu constelar. Só naquilo, é como um GPS, né? Vou constelar amor, então abre um caminho para o amor. Vou constelar uma doença, abre um caminho para uma doença. E as pessoas que estão como representantes sentem esse campo. Sentem aonde? Onde a gente sente, gente? Onde é a sensação? Onde se dá a sensação? No corpo. No corpo. Tudo a gente sente no corpo. Você sente frio, sente calor, sente arrepio, sente tristeza, sente vontade de chorar, sente vontade de rir, sente vontade de abraçar, não é? Não são sensações físicas? São sensações físicas
E às vezes muda até o tom da voz, muda, parece que a fisionomia, que é muito mágico, né, Sil? Que eu acho que isso Rola é uma. muita emoção, né? Sim. Rola muita emoção também na constelação, muita vontade de estar junto, muita gratidão, rola raiva também, rolam Sim. todas as emoções humanas, né? Sim. E a constelação, então, a partir desses representantes que trazem essas questões emocionais e físicas dos membros do seu sistema, é assim que a constelação vai se delineando e a gente vai andando por esse caminho, eu como facilitadora, junto com os representantes, para poder liberar aquele padrão que está te atrapalhando de seguir sua vida bem. É mais ou menos isso. Qualquer explicação é muito pobre perto de estar numa constelação. Por isso, venha conhecer ao vivo a hora que voltar. É isso. A Carol estava falando, ó, quando fui na Silvia, ia apenas assistir, mas chegando lá a energia era tão forte e poderosa que eu resolvi na hora constelar. E foi maravilhoso. Amei e voltarei. Obrigada, Carol, pelo seu depoimento. Obrigada. Volto sim, volto sempre. Fala aí, quem que quer falar? O Sil, a Lud perguntou se óvulos de fertilização ficam no campo, porque ela Eu estou ouvindo você lá e não aqui. nasceu. Tô sem sinal. Voltou, Sil? Então, meu sinal tá bem ruim aqui. Vocês estão falando que vai acabar. A gente está falando há quanto tempo, gente? Eu não sei. Você sabe ver isso aí? Eu tô gravando há 42 minutos, mas já tá quase uma hora que eu tô gravando. Então, vai dar uma hora daqui a pouquinho. Acho que a gente vai ter que encerrar. Lud, então, só para responder a sua pergunta, antes de encerrar. Se o óvulo foi fertilizado, se não... Uma coisa é congelar o seu óvulo. O seu óvulo foi lá, tirou do seu corpo, congelou seu óvulo. Isso não tem nada a ver. Se você congelou uma célula ovo, um óvulo que foi fertilizado, esse óvulo é uma criança que você matou. Você descartou embriões, sim. Todos os embriões são filhos que foram mortos. E aí isso pode acarretar um peso bem grandão para o filho que está vivo. Tá? Normalmente, e até mesmo para você, em termos de doença autoimune e tudo mais. Como é que se resolve isso na constelação? Incluindo todos esses filhos e dando nome para eles. E dizendo que eles fazem parte. Então, você não é mãe de uma criança, você é mãe de um, mas sei lá quantos você descartou, 4. Então, você tem 5 filhos. E você tem que dar nome para todos esses filhos e eles todos têm que ser parte desse processo de família que você vive. Aí você resolve essa questão. Só que isso só dá para fazer na constelação. Ok? Falta 5 minutinhos, gente. Fala aí, Carolyn, deixa seu recado final aí. Acho que foi muito bom, né, Sil, de trazer um pouco da constelação aqui, que as pessoas sempre me perguntam tanto. E de estar fazendo parte junto com o teu pessoal, de mostrar um pouquinho o outro lado também, que existe essa relação emocional e mais leve de todo profissional, né? De buscar sempre se conectar com a alma. Travei aqui, Cá. Você tá travada aí? Hã? Acho que nem 5 minutos, gente, se eu falo mais rápido. Eu acho que não vai rolar aqui, viu? Acabou. Não acabou porque a live acabou. Voltou? Voltou. Gente, então assim, olha, foi muito legal estar aqui com vocês. Foi. Karen, adorei a experiência de fazer dobradinha com você. Foi uma Vamos delícia. fazer outras. Vamos, com Vamos certeza. fazer outras perguntas que vocês tenham para a Carolyn, para mim, podem fazer à vontade sempre, tá bom? Grande prazer, a gente vai fazer outras sobre constelação. E quarta-feira faço uma live sobre filhas de mães narcisistas. Espero vocês nessa live na quarta-feira, às 7h30 da noite, tá bom? Cara, super obrigada. Obrigada, foi uma delícia, Sil. Tchau, gente. Beijo, Obrigada, gente. até a Bom próxima. domingo. Beijo. Só uma pausa, né?